Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde, iniciamos a nossa Eucaristia e hoje celebramos o dia do Santo Anjo da Guarda de Portugal, o dia de Portugal. E nós que somos imigrantes no Canadá ou nos Estados Unidos ou onde quer que seja, na Alemanha, em França, Inglaterra, África do Sul, um pouco por todo o mundo, nós damos graças a Deus pelas nossas raízes, por aquilo que o nosso povo fez ao longo da história e também por aquilo que nos ensinaram e aquilo que nós somos. Hoje também iniciamos a nossa novena de oração para a festa do Sagrado Coração de Jesus, que, como sabemos, é na segunda sexta-feira depois do Corpo de Deus. O Corpo de Deus já amanhã, quinta, portanto será no dia 19, na segunda sexta-feira depois do Corpo de Deus. Todos os anos é assim, varia, é uma festa móvel, mas sempre na segunda sexta-feira depois do Corpo de Deus. Também celebramos esta Eucaristia com a família de Faustino e Hilda Raposo, lembrando o nosso irmão Manuel Evaristo Ferreira. E com estes propósitos e com outras intenções que nós, cada um, certamente terá no seu coração, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que destinaste a cada nação o seu anjo da guarda, concedei que pela intercessão e patrocínio do anjo de Portugal sejamos livres de todas as adversidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. A leitura vai ser feita pela nossa irmã Idalina Fragoso. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, ergui os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinturão de ouro puro. O seu corpo era semelhante ao topázio, e o rosto tinha o fulgor do relâmpago. Os olhos eram como fachos ardentes. Os braços e as pernas eram brilhantes como o bronze polido, e o som das palavras era como o rumor de uma multidão. Ele disse-me: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração para compreender e te humilhaste diante do teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas. É por causa das tuas palavras que eu venho. O chefe do reino da Pérsia resistiu-me durante 21 dias. Então Miguel, um dos chefes principais, veio em meu auxílio. Eu estive lá a fazer frente ao chefe dos reis da Pérsia e vim para te explicar o que vai suceder ao teu povo.
no fim dos tempos. Palavra do Senhor. Diz. Aleluia, 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 aleluia. Disse o anjo do Senhor: anuncio-vos uma grande alegria para todo o povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo,
havia naquela região uns pastores que viviam nos campos e guardavam de noite os rebanhos. O anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os de luz e eles tiveram grande medo. Disse-lhes o anjo: não temais, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de David um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente se juntou ao anjo uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra por Ele amados. Palavra da salvação. Podemos sentar. Nós celebramos hoje o dia de Portugal, o dia do Anjo da Guarda de Portugal. Segundo a nossa fé, cada pessoa, cada ser humano tem um anjo que o protege, que o guarda, que o acompanha, que o vigia. E assim também as nações. Em Fátima, o anjo que veio preparar as aparições a Nossa Senhora disse aos pastorinhos: eu sou o anjo de Portugal. O Papa Bento XVI disse que eliminaríamos parte do Evangelho se deixássemos de fora esses seres enviados por Deus, os quais anunciaram sua presença entre nós e são um sinal dela. O Santo Padre pediu a intercessão dos anjos para que nos sustentem no empenho de seguir Jesus até nos identificarmos totalmente com Ele. A Bíblia e a tradição da Igreja mostram amplamente que os anjos têm participação ativa na história da salvação dos homens, nos momentos em que Deus quer. Não são eles todos espíritos ao serviço de Deus, enviados a fim de exercer o ministério a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Pergunta o autor da Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Nisto crê e ensina a Igreja. Nisto cremos e ensinamos nós. Sabemos que é tarefa desses seres celestes a proteção dos homens e sua salvação. Diz o Salmo: mandou os seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos, como nós ouvimos no Salmo hoje. Eles te levarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Salmo 90. Qual é a função dos anjos? Continua o Papa Bento XVI. O próprio Jesus, falando das crianças e recomendando que não se lhes desse escândalo, faz referência aos seus anjos, em Mateus, no capítulo 18, versículo 10. Ele atribui também aos anjos a função de testemunhar, no supremo juízo divino, sobre a sorte de quem reconheceu ou negou Cristo. Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também o Filho do Homem se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me tiver negado diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Diz São Lucas no capítulo 12 do seu Evangelho, versículo 8 e 9. Se esses seres celestes tomam parte no juízo de Deus, no juízo que esperamos final, logo estão interessados pela vida do homem. Isso pode ver também no discurso escatológico em que Jesus os faz intervir em sua vinda definitiva no fim da história. Segundo a nossa fé, nós acreditamos que o nosso anjo da guarda estará no juízo final a defender-nos. Muitas vezes
A Bíblia fala da ação dos anjos pela defesa do homem e sua salvação. O anjo de Deus liberta os apóstolos da prisão, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 18 a 20. E antes de tudo, Pedro, que estava ameaçado de morte por parte de Herodes, Atos 12, versículo 15, guia a atividade deste a respeito do centurião Cornélio, o primeiro pagão convertido, e a atividade do diácono Filipe no caminho de Jerusalém para Gaza, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a 29. Foi um anjo que encontrou Agar no deserto, no Gênesis 16. Os anjos tiraram Ló de Sodoma, assim como foi um anjo que anunciou a Gedeão que deveria salvar o seu povo. Um anjo anunciou o nascimento de Sansão. E o anjo Gabriel instruiu Daniel, no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 16. Esse mesmo anjo anunciou o nascimento de São João Batista e a encarnação de Jesus. Esses seres enviados por Deus também anunciaram a mensagem aos pastores, diz São Lucas no capítulo 2, versículo 9. E a missão mais gloriosa de todas, a de oferecer ao Rei dos Anjos em sua agonia no Horto das Oliveiras. Lucas, capítulo 22, 43. A presença dos anjos na humanidade, os anjos estão presentes na história da humanidade desde a criação do mundo. São eles que fecham o paraíso terrestre. Seguram a mão de Abraão para não imolar Isaac. Quando Isaac ia para oferecer seu filho, são os anjos que seguram a sua mão no Gênesis, capítulo 22, versículo 11. A lei é comunicada a Moisés e ao povo por ministério dos anjos. São eles que conduzem o povo de Deus. Êxodo 23, versículo 20 a 23. Eles anunciam os nascimentos célebres. Indicam vocações importantes. São eles que assistem os profetas. Da mesma forma que os anjos acompanharam a vida de Jesus, acompanharam também a vida da Igreja, beneficiando com a sua ajuda poderosa e misteriosa. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 18 a 20. Eles abrem as portas da prisão. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 19. Encorajam Paulo. Atos 27, 23. Levam Filipe ao carro do etíope. Atos dos Apóstolos 8, 26. A Igreja confessa a sua fé nos anjos da guarda, venerando-nos na liturgia como uma festa própria e recomendando o recurso à sua proteção com uma oração frequente com a invocação do anjo de Deus. São Basílio Magno, doutor da Igreja, escreveu: cada fiel tem ao seu lado um anjo como tutor e pastor para o levar à vida. São Jerónimo, doutor da Igreja, um santo importante da Igreja, afirmou que a dignidade de uma alma é tão grande que cada um tem um anjo guardião desde o seu nascimento. A Igreja honra com culto litúrgico 3 anjos especiais. Primeiro, São Miguel Arcanjo. O seu nome exprime a atitude essencial dos espíritos bons. Significa, de facto, quem como Deus. O segundo, São Gabriel, figura ligada sobretudo ao ministério da encarnação do Filho de Deus. E foi o mesmo São Gabriel que, segundo a nossa fé, esteve em Fátima a preparar os pastorinhos e lhes deu a comunhão. O seu nome significa no poder é Deus, ou poder de Deus. O terceiro arcanjo chama-se Rafael, significa Deus cura. O conhecemos pela história de Tobias, entre outros. Tobias, capítulo 12,
versículo 15 a 20. O famoso Bossuet afirma que os anjos oferecem a Deus as nossas esmolas, recolhem até os nossos desejos, fazem valer também diante de Deus os nossos pensamentos. Sejamos felizes de ter amigos tão prestativos, intercessores tão fiéis, intérpretes tão caridosos. Os santos todos foram devotos destes seres celestes. Os anjos assistem à igreja que nasce e os apóstolos. Eles prepararão o juízo final e separarão os bons dos maus. São eles que protegem Jesus na infância. Mateus, capítulo 1, versículo 20. São eles que o servem no deserto, o reconfortam na agonia mortal. Eles podiam salvar o Senhor das mãos dos malfeitores e assim Cristo quisesse. Toda a vida de Jesus Cristo foi cercada da adoração e do serviço dos anjos. Desde a encarnação até a ascensão, eles o acompanharam. A Sagrada Escritura diz que quando Deus introduziu o primogênito no mundo, afirmou: adorem-no todos os anjos de Deus. Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Alguns teólogos acham que isso motivou a queda dos anjos maus, por não aceitarem adorar a Deus encarnado na forma humana. A Igreja continua a repetir o canto de louvor que eles entoaram quando Jesus nasceu. Glória a Deus nos altos dos céus e na terra a paz dos homens, objetos da benevolência divina. Lucas, capítulo 2, versículo 14. Segundo a fé dos cristãos, o demónio foi um anjo que se revoltou contra Deus e procura adeptos. Tu e eu somos livres de optar, de confiar a nossa vida, a nossa ação, as nossas palavras à proteção, à orientação dos anjos fiéis a Deus. Não nos deixemos seduzir a enganar. Não nos deixemos seduzir a enganar. Coloquemos diante de Deus as nossas preces neste dia dos Santos Anjos de Guarda de Portugal. Irmãos e irmãs, confiemos a nossa oração ao Ministério do Anjo da Guarda de Portugal e digamos cheios de fé: por intercessão dos vossos anjos, ouvi-nos, Senhor. Por intercessão dos vossos anjos, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja estabelecida em Portugal, para que a proteção do seu anjo da guarda a defenda dos ataques do inimigo, oremos. Pelos que são chamados por Deus para o serviço do seu povo, para que o anjo da guarda de Portugal os torne diligentes no anúncio da palavra e no ministério dos sacramentos, oremos. Pela intercessão dos vossos anjos, ouvi-nos, Senhor. Pelos educadores da juventude, para que, inspirados pelo anjo da guarda, sejam guias generosos dos mais novos, oremos. Por intercessão dos vossos anjos, ouvi-nos, Senhor. Pelos evangelizadores e catequistas, para que anunciem com alegria a boa nova que os anjos anunciaram aos pastores, oremos. Por intercessão dos vossos anjos, ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui presentes, para que, pelo Ministério do Anjo de Portugal, recebamos o auxílio de Deus, oremos. Por intercessão dos vossos anjos, ouvi-nos, Senhor. Deus, nosso Pai, que nos reuniste nesta Santa Assembleia, acolhei os nossos votos e orações, fazei de nós verdadeiros adoradores e concidadãos dos anjos do céu, por Cristo nosso Senhor.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Recebei, Senhor, estas ofertas que apresentamos ao vosso altar e fazei que, por intercessão do vosso anjo da guarda, sejamos defendidos de toda a adversidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Proclamamos a vossa imensa glória, que resplandece nos anjos e nos arcanjos, e honrando estes mensageiros celestes, exaltamos a vossa infinita bondade, porque a veneração que eles merecem é sinal da vossa incomparável grandeza sobre todas as criaturas. Por isso, com a multidão dos anjos que celebram a vossa divina majestade, nós vos adoramos e bendizemos, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Michael Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de um modo particular Manuel Evaristo Ferreira. Todos aqueles que a vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre connosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que por vontade do Pai, com o poder do Espírito Santo, desta vida ao mundo pela vossa morte, livrai-me de todos os meus pecados e de todo o mal, por este vosso santíssimo corpo e sangue. Conservai-me sempre fiel aos vossos mandamentos e não permitais que eu me separe de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou dar a comunhão à Sra. Adalina Fragoso e à Dona Maria José Cabral, porque estiveram aqui a tarde toda a guardar a nossa coroa do Espírito Santo e a rezar. Portanto,
Neste dia do Santo Anjo de Portugal, nós iniciamos a nossa novena de oração para celebrarmos a festa do Sagrado Coração de Jesus. Como disse, todos os anos é na segunda, sexta-feira, depois do Corpo de Deus, que é amanhã. E hoje, no primeiro dia, vamos consagrar a nossa ação ao Sagrado Coração de Jesus. Coração amável de Jesus, coração puro e santo, todo cheio de amor, coração repleto de todas as perfeições e virtudes, vós sois o centro de todos os corações e mereceis o nosso amor. Destruí em nós tudo o que nos impede de ser vossos. Jesus, nós queremos amar tudo em vós e vós em tudo. Oremos. Ó Deus, que no coração do vosso Filho, ferido pelos nossos pecados, nos concedeste infinitos tesouros de amor, fazei que mereçamos uma justa reparação, consagrando-lhe toda a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos. Senhor, que nos alimentais neste admirável sacramento da vida eterna, dirigi os nossos passos por meio do vosso santo anjo, no caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Muito obrigado pela vossa presença. E nós hoje teremos o nosso terço às 9, como sempre, e amanhã, na Eucaristia, como é o Corpo de Deus, teremos, depois da Eucaristia, a adoração do Santíssimo Sacramento até às 9, e terminamos com o terço e com a bênção. E no domingo, depois da missa, teremos, como está a ser organizado, 2 pessoas, a adoração do Santíssimo Sacramento todo o dia à entrada da nossa igreja. Sim. Portanto, vamos louvar o Cristo na Eucaristia. Boa noite a todos.